Evangelho de João, capítulo 21. A partir do versículo 1, nós vamos estar lendo o versículo 1 até o versículo 4. E depois nós vamos estar lendo o versículo 19 até o 22. Diz-nos assim a palavra de Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar da Galileia, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Agora o versículo 19, meus irmãos. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos estar trazendo uma palavra que tem como tema o propósito de Deus para as nossas vidas e as implicações para esse propósito. Nós vamos estar propriamente focando no personagem aqui, no apóstolo Pedro, embora os irmãos devem ter percebido na leitura que aqui não somente Pedro faz parte da história, além de Jesus, lógico, né? Mas outros 6 discípulos. Esses outros 6 discípulos estão ali no versículo 2, né, do texto que nós lemos. Então, Simão Pedro é um deles, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e outros 2 discípulos, embora não se tenha o nome deles, mas eu deduzo que um deles, pelo menos, seja André, que é o outro irmão de Pedro. Eu estou aqui apenas, sugerindo, não estou afirmando. Amém, meus irmãos? Mas nós vamos, mais propriamente, focar na pessoa de Pedro. Por quê, meus irmãos? Porque Pedro, ele é uma figura que se destaca ali no ministério de Jesus, e ele é um tipo de um líder, tanto que ele é líder, que ele vai conduzir esses outros 6 discípulos, e por isso dá mensagem, o propósito de Deus para as nossas vidas. Pedro e aqueles outros 6 estão afastando-se do propósito que Deus tinha estabelecido para a vida deles. Mas primeiramente, meus irmãos, eu quero aqui trazer o significado que o dicionário traz a respeito da palavra propósito. A palavra propósito, dentre tantas palavras que ela traz como significado, eu quero destacar 4 delas. Propósito significa projeto, significa objetivo, finalidade ou desígnio. E como a gente está falando do propósito não nosso, mas o propósito de Deus para as nossas vidas, então, quando nós falamos de propósito usando estas palavras, é como se disséssemos o projeto de Deus para as nossas vidas, o objetivo que Deus tem para com as nossas vidas, a finalidade que Deus tem para com as nossas vidas e os desígnios de Deus. Amém? Assim foi com Pedro, com aqueles outros 6, e assim também tem sido conosco. E é interessante, meus irmãos, porque na palavra de Deus a gente vai ver muitos e muitos personagens nas histórias que ali a Bíblia traz, com estes personagens, que muitos deles
Ali Deus tem um propósito específico, Deus tem um projeto com aquela pessoa. E eu poderia aqui citar muitos, e eu acredito que os irmãos também conheçam muitos e muitos exemplos da palavra de Deus. Mas eu queria destacar aqui 4 deles, 4 com o apóstolo Pedro. Por exemplo, qual era o propósito que Deus estabeleceu para Abraão? Fazer dele uma grande nação, ou a partir dele nascer uma grande nação, amém? E através da atitude dele, do propósito dele, seriam benditas todas as famílias da terra. Essa promessa se cumpriu na pessoa de Jesus, né? O cumprimento dessa promessa que Deus deu a Abraão se cumpriu na pessoa de Jesus. É por isso que hoje, em Cristo Jesus, todos os povos, todas as nações têm a oportunidade da salvação por intermédio de Jesus. Mas esse propósito, meus irmãos, ele se estabeleceu a partir de uma exigência. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar distante que eu te mostrarei. Amém? Um segundo exemplo, meus irmãos, é o apóstolo Paulo. Qual era o propósito que Deus tinha com a vida dele? Lá em Atos 9, né, que é o episódio, o capítulo que vai narrar ali a conversão do apóstolo Paulo. Até então ele era ainda conhecido como Saulo, né? E naquele episódio que ele vai ter um encontro com Jesus, e aí diz-nos a palavra que ele está lá num lugar, na cidade de Damasco, numa rua chamada Direita, e Deus então chama um dos seus discípulos, Jesus chama um dos seus discípulos, Ananias, né? E manda Ananias ir até a casa que está na rua direita, porque lá vai encontrar Saulo e ele vai estar orando. E aí, nessa ordem que Deus deu para Ananias, ele disse: porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Ou seja, o propósito que Deus estabeleceu com a vida de Saulo, depois mais adiante tornando-se, né, como o apóstolo Paulo, era levar o evangelho para os não judeus, né, os gentios, pessoas que não eram da raça dos judeus, para reis e filhos de Israel. Interessante, um terceiro exemplo aqui de um propósito é o profeta Isaías. Deus estabeleceu um propósito com ele, dizendo assim, dele, além de restaurar as tribos de Israel, Deus o estabeleceu como luz para os gentios, a fim de ele ser salvação de Deus até a extremidade da terra. E aí a gente pensa, como assim? Isaías sendo a salvação? Não, era a mensagem do profeta, que comunicava, que anunciava aquele a quem se encaixaria as profecias, que é o Senhor Jesus. Jesus, de fato, ele veio para restaurar Israel, mas mais do que isso, ele veio para ser luz para os gentios e salvação até as extremidades da terra. É por isso que nós estamos aqui. Nós somos esta extremidade da terra, amém? E ali a mensagem do profeta Isaías era comunicar. É por isso que Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque foi o cara que mais falou, né, que mais profetizou a respeito de Jesus. Agora a pergunta que fica, meus irmãos: qual era o propósito que Deus tinha estabelecido para Pedro, ou com a vida de Pedro? O propósito era fazer dele um pescador de homens, pescador de vidas, né? E eu penso, meus irmãos, que essa passagem aqui, ela é paralela, ou eu pelo menos trago como um paralelo à passagem de Lucas 5, da pesca maravilhosa, né? O episódio da pesca maravilhosa foi quando tudo começou. Lucas é o que entra nos pormenores. Os demais evangelhos, Mateus também vai trazer o chamado de Pedro. Pedro está ali com o seu irmão e Jesus diz, né: vem após mim e farei de vocês pescadores de homens. Mas é no episódio da pesca maravilhosa que só Lucas registra, que fala como que aconteceu esse chamado, né? Ali está o apóstolo Pedro e os demais lavando as redes, e diz-nos a palavra que eles passaram a noite toda, não pescaram nada. Jesus pega o barco de Pedro emprestado, ensina a multidão ali da praia,
E terminado o seu período de ensino, ele agora se volta para Pedro e manda ele lançar as redes. E aí Pedro diz: olha, passamos a noite toda, não pescamos nada, mas sob a tua palavra nós vamos lançar as redes. E nós conhecemos bem a história, que Pedro então e ali os demais tiveram uma pesca maravilhosa. E aí, meus irmãos, no episódio diz-nos o texto que o apóstolo Pedro se curvou, se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Por que Pedro disse isso, meus irmãos? Porque a palavra dele não foi com fé. Quando ele disse assim: sob tua palavra lançarei as redes, não foi uma palavra de fé. Foi uma palavra do tipo assim: o pescador sou eu, mas já que você insiste, eu vou lançar as redes e você vai ver que não vai dar nada. E ele teve uma pesca maravilhosa, e diante daquela pesca ele se joga aos pés de Cristo e diz: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. E é nessa situação então que Jesus diz assim: Pedro, doravante você será pescador de homens. Então o propósito de Jesus era fazer de Pedro um pescador de homens, pescador de almas. E Pedro, assim como os outros 11 apóstolos, andaram com Jesus aqueles 3 anos de seminário prático, como a gente diz, aprendendo de Jesus, ouvindo de Jesus, assimilando, absorvendo no ministério de Jesus tudo aquilo que Jesus estava repassando para eles, para que quando ele partisse para o céu, eram eles que dariam continuidade à obra do Senhor. Mas esse texto, meus irmãos, ele é interessante porque Pedro e aqueles outros 6 discípulos apóstolos, eles estavam retrocedendo. Eles estavam voltando. Eles estavam indo novamente para o mar da Galileia. É o 2º domingo depois da ressurreição, meus irmãos, ou pelo menos um pouco mais adiante. Jesus, conforme a narrativa de João, não conforme os outros evangelhos, conforme a narrativa de João, Jesus já tinha aparecido para os seus apóstolos, em específico, 2 vezes. No domingo da Páscoa, no domingo da ressurreição, no final da tarde, eles estão trancados em um espaço em Jerusalém com medo dos judeus. Jesus aparece para eles ressuscitado, ressurreto, e ali então fala com eles. Num segundo momento, já no domingo seguinte, Jesus aparece novamente, e aí é aquele episódio, né? Porque os discípulos durante a semana disseram para Tomé não estava na primeira vez, e Tomé disse: eu não acredito. Se eu não encostar na ferida, eu não acredito. E aí Jesus aparece uma segunda vez, e ali então eles novamente contemplam Jesus ressurreto. Qual era a atitude para se tomar, meus irmãos? É sair dali vibrando: nosso Senhor ressuscitou. Vamos agora só aguardar as últimas diretrizes e vamos fazer a obra do Senhor. Mas pelo contrário, aqui, meus irmãos, embora o texto ele não nos diga assim de uma forma tão explícita, nós podemos entender que Pedro e aqueles outros 6 discípulos estavam como que voltando atrás, deixando para trás o ministério que Jesus Cristo estava dando para eles. Foram para o mar da Galileia, andaram em torno de 80 a 100 quilômetros, porque de Jerusalém até lá as regiões ali do mar da Galileia, mais ou menos Cafarnaum, que é a cidade onde eles geralmente estavam, dá em torno de 80 a 100 quilômetros. Eles voltaram. Os irmãos acham que eles voltaram apenas para uma pescaria? Não. Aqui nós percebemos uma atitude de homens que estão como que desmotivados. Talvez assim, sem aquele entusiasmo, aquela força, aquela fome de fazer a obra do Senhor. Eles estavam escapando, fugindo do propósito de Deus. E antes de propriamente eu entrar aqui, meus irmãos, quais são as implicações para nós permanecermos nos propósitos de Deus? Eu quero aqui destacar os resultados dessa atitude deles, estarem retrocedendo, voltando. Então eu quero aqui destacar pelo menos quais são as consequências, antes de propriamente entrar nos pontos, como eu disse, as implicações para permanecermos nos propósitos de Deus. Quando nós saímos dos propósitos de Deus, pelo menos aqui com eles, 4 resultados foram manifestos de uma forma não positiva. A primeira delas, quando lá no versículo 3, diz assim, eles estão ali junto ao mar da Galileia, e aí lá no versículo 3 diz assim: disse-lhe Simão Pedro:
vou pescar. E disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Ou seja, Pedro, com esse potencial de liderança que ele tinha, ao invés de ele incentivar os seus irmãos a dizerem, meus irmãos, vamos fazer a obra do Senhor, ele consegue desanimar e ainda arrasta outros 6 com ele. Porque os outros dizem assim, nós também vamos contigo. Olha só a consequência ruim, meus irmãos. Olha como é ruim quando, sabe que às vezes para você motivar alguém, é todo um trabalho, é toda uma luta, mas para você desmotivar alguém, ou você ir atrás de alguém desmotivado, de alguém que às vezes tem um motivo para murmurar, de alguém que tem um motivo de queixa, é mais fácil do que você seguir aquele que diz assim, não vamos olhar para os lados, vamos seguir para frente, para o propósito. Pedro, infelizmente, conseguiu arrastar outros 6 com ele. A outra que é interessante, lá no versículo 3 também, mas na parte B, eles disseram, saíram, entraram no barco e naquela noite não apanharam nada. E aí é que faz lembrar novamente o episódio lá do capítulo 5. 3 anos antes, Jesus aparece para eles, eles não tinham pescado nada. E aí Jesus realizou a pesca maravilhosa. Passaram-se os 3 anos, eles voltaram novamente a querer pescar. E é interessante, meus irmãos, não tem problema nenhum pescar, tá bom? Senão às vezes o povo é capaz de pensar assim, pô, mas é um pecado pescar? Não, até o ditado diz, está nervoso, vai pescar, né, meus irmãos? Mas ali ele não foi assim com esse objetivo de fazer da pesca um momento terapêutico. Tudo indica que ele estava querendo voltar ao seu antigo ofício. E aí, ao voltar, meus irmãos, eles não pescam nada. Eu fico pensando o que se passou na cabeça do Pedro. Será que passou um filme na cabeça dele dizendo, puxa vida, esse episódio eu já passei. A última vez que eu lancei as redes ao mar, antes de Jesus eu não tinha pescado nada. E aí ele mandou eu lançar as redes e eu pesquei algo maravilhoso. Depois dali Pedro não pescou mais, exceto aquele episódio que Jesus diz, né, para ele ir lá pegar um peixe, para daí da boca do peixe tirar uma moeda. Foi a única vez. Ele não voltou mais ao seu ofício de pescaria. E agora ele volta e não pega nada. Porque quando a gente está longe do propósito de Deus, meus irmãos, mesmo que talvez seja a minha e a tua especialidade, porque Pedro, ele nasceu nesse ofício. Ele não era um amador. Ele sabia o horário certo, o lugar certo de lançar as redes. Ele não está ali pensando, vou pescar. A gente às vezes vai lá no açude, não pega nada. O peixe é mais esperto do que nós. Eu digo isso por mim, meus irmãos. É por isso que eu não gosto muito de pescar. Mas o Pedro não, o cara era profissional. E ele não pegou nada. Porque quando a gente está longe do propósito de Deus, mesmo que seja a tua especialidade, é possível que não vai dar certo. A terceira consequência é que eles estavam com a mente assim tão fechada ao ponto de não conseguir reconhecer Jesus. Tá certo que eles parecem estar numa distância um tanto longe, e existe uma outra questão que é muito significativa. Tudo indica que a aparência de Jesus, o aspecto de Jesus depois da sua ressurreição, é um aspecto diferente, porque existem outros episódios de outros discípulos de Jesus, como a Maria Madalena, quando vai no domingo de manhã lá e ela não vê Jesus, e de repente Jesus está do lado dela, e ela confunde Jesus com o jardineiro, e ela fala com Jesus achando que é o jardineiro. Tudo indica que Jesus está com uma aparência diferente. Mas, meus irmãos, ali diz-nos a palavra de Deus que eles já tinham visto Jesus ressurreto 2 vezes. Como que eles não conheceram Jesus? Ah, mas era de noite, na praia, parece que estava a uma certa distância. Mas se você perceber lá no versículo 12, diz assim, né, quando Jesus chamou eles para comer, diz assim, nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Ou seja, eles ficavam naquela, é Jesus. Não, mas não é Jesus. Não, mas é Jesus. Não, mas não é Jesus. Não vamos perguntar, vai que não é Jesus. Então a mente deles, meus irmãos, parece estar fechada de tal forma que eles não conseguiram reconhecer o seu próprio mestre. Eu vou pedir para a Cintia desligar ali, está dando um ronco
E a quarta triste consequência, meus irmãos, é o versículo 5, quando Jesus, então, estando ali, pergunta para eles: tem alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Eles não tinham nada para comer. Pescadores profissionais, homens entendidos, tentando voltar ao seu velho ofício, escapando do propósito de Deus, e ali não tinham nada para comer. Eu fico pensando, será que passou na cabeça deles o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Será que em algum momento algum deles atinou no coração e disse: puxa, quando estávamos com o mestre isso não acontecia. O mestre sempre provia de um meio para nós termos o que comer, mas estamos aqui nós fugindo do propósito do Senhor e não temos nada para comer. São essas, pelo menos aqui no episódio com eles, a triste consequência de alguém que foge do propósito do Senhor. Mas é interessante, meus irmãos, que Jesus Cristo voltou, amém? É por isso que eu digo que o amor de Jesus, ele é um amor incomparável. O amor de Jesus Cristo não tem igual. Somente Jesus, meus irmãos, é que se propõe, depois de ter aparecido para eles 2 vezes, ele vai numa 3ª vez e aparece novamente para os seus discípulos. Com que objetivo, meus irmãos? Para chegar lá neles e dar uma repreenda, para chegar neles e dizer assim: ó, seus bando de covarde, vocês são uns inúteis, já fazem 2 vezes que eu apareci para vocês, era para vocês estarem explodindo levando a minha palavra por aí. Não, meus irmãos, Jesus volta para novamente abraçá-los, para restaurá-los. Jesus é aquele que tem a capacidade de exercer na sua palavra o equilíbrio da repreensão com amor. Ele sabe a medida certa, o momento certo, a dose certa. Nós não somos capazes disso. Às vezes nós exageramos na dose, ou às vezes nós omitimos a dose que deveríamos dar, amém? Jesus, ele era mestre em saber dar na dose certa. Ele era aquele que poderia dizer para Pedro: arreda-te, Satanás, porque você cogita apenas das coisas dos homens. Mas ele era daquele que também ia atrás e abraçava, e resgatava, e demonstrava o seu amor como um pastor que vai atrás da ovelha perdida. E nesse resgate, meus irmãos, é interessante porque Jesus, ele lá no versículo 6, ele volta e ele lança a sua palavra com poder novamente. Lança a rede à direita, né? Quando ele pergunta: tens alguma coisa o que comer? E eles disseram não. E aí lá no versículo 6 eles lançam a rede à direita do barco e achareis. E aí é interessante, meus irmãos, porque na sequência o versículo 7 diz: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Não é que ele reconheceu Jesus, ele reconheceu a palavra de Jesus. Ó Pedro, que nem 3 anos atrás Jesus disse a mesma palavra. É Ele que está ali. É Ele que novamente veio resgatar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Jesus não perde a validade. Nós podemos falhar, nós podemos errar, mas a palavra do Senhor, ela sempre vai permanecer sendo a palavra de poder. Amém? E Jesus vai lá e reconcilia eles. O versículo 10 diz que eles voltam, da praia. O versículo 9 diz que eles saltam para a terra, e aí eles encontram ali umas brasas, em cima das brasas alguns peixes, e havia também pão. E diz o versículo 10: trazei alguns dos peixes, disse Jesus, que acabastes de apanhar. E lá no versículo 12 diz: disse-lhe Jesus: vinde comer. Ou seja, Jesus está reconciliando: venham comer. Da onde que Jesus tirou aqueles peixes ali, meus irmãos? Milagre de Jesus. E Jesus, ele está sentado dizendo: venham comer. Eu quero que vocês venham comer comigo. Você consegue sentir o amor de Jesus? Você já se sentiu muitas vezes como Pedro, querendo se afastar, mas Deus ministra no teu coração o amor através do Espírito Santo, e você diz assim: é impossível deixar esse Jesus. É só Jesus mesmo, para depois da 3ª vez eu ter dito para ele: não te quero, e ele vai lá e diz: vem aqui, eu quero que você come comigo. Se é uma pessoa que às vezes a gente insiste, a gente diz que se exploda. A gente não diz assim?
A gente ajuda uma, duas, três, e às vezes vai no limite, e aí chega um momento e diz, chega. Mas Jesus não, Jesus ele não se cansa, meus irmãos. Jesus ele vai vir quantas vezes for necessária, porque sabe por quê, meus irmãos? Isso me faz lembrar, Jesus disse lá atrás, eu farei de vocês pescadores de homens, e essa palavra ele vai fazer valer, nem que seja para ir até o fim do mundo. Ele vai resgatar o Pedro, ele vai resgatar o João, ele vai resgatar o Tiago, ele vai resgatar todos aqueles, porque a palavra dele não volta vazia. Ele não é filho de homem para que minta. Ele não estava mentindo lá atrás, ele não disse coisa na cabeça dele, ele não disse eu farei de vocês pescadores de homens. Quando ele disse, ele estava falando na palavra de um Deus, porque ele é o próprio Deus. E quando Jesus ele lança a sua palavra sobre nós, o seu propósito sobre nós, a nós compete entender a sua palavra, amém? Então quais são as implicações? Eu quero assim brevemente compartilhar com vocês. A primeira delas é: exerça o trabalho que eu te dei. Porque agora, a partir do versículo 15, Jesus ele vai ter uma conversa em particular com Pedro. Eles estão ali comendo, tudo indica, né? Tá Jesus e os outros 7, eles estão comendo, né? Aquele momento ali gostoso. Diz o versículo 14, já era a terceira vez que Jesus se manifesta aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem comido, então Jesus começa a falar com Pedro. Eu penso que ali na roda mesmo. E aí Jesus ele pergunta, né, esse texto tão conhecido, em que por 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama? E aí Pedro sempre respondendo: tu sabe que eu te amo, sim. Sabe, eu outro dia falei para os irmãos que existem 2 palavras ali, a palavra amor filéus e a palavra amor ágape. Nas primeiras Jesus usa a palavra filéus, é como se Jesus dissesse assim: Pedro, você gosta de mim? E Pedro dizendo assim: eu gosto de ti, Jesus. Ele diz 2 vezes para Jesus: eu gosto de ti. Mas na terceira Jesus diz assim: Pedro, você me ama com amor ágape. Ou seja, é como se Jesus dissesse assim: Pedro, você está disposto a dar a tua vida em sacrifício pelo reino, pelo ministério, pelo propósito que eu coloquei para você? É isso que Jesus está falando para ele. E é interessante, porque essa primeira, quando Jesus diz assim, né, que eu trouxe como um primeiro ponto, exerça o trabalho que te dei, é quando então Jesus fazendo essas perguntas: tu me ama? E aí Pedro diz assim: eu te amo. E aí Jesus diz: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, é como Jesus dissesse assim: então Pedro, o que tu está fazendo aí? Vai e exerça o trabalho que eu te dei, o propósito que eu te dei. O propósito que eu te dei para a tua vida não é você voltar a ser pescador. O propósito que eu estabeleci para a tua vida é você apacentar e cuidar das minhas ovelhas. Então vai e cuida das minhas ovelhas se de fato você me ama. É isso que Jesus está falando. Eu até traduzi aqui em umas outras palavras, é como se Jesus dissesse: teu trabalho é pescar vidas para o reino. Teu trabalho é seres um dos fundamentos da igreja. Por isso, pastorei as minhas ovelhas, apacento o meu rebanho, exerço o trabalho que te dei, se é que de fato você me ama de verdade. Então Jesus está dizendo para nós que Ele tem um propósito com a minha vida. Deus tem um propósito com a tua vida. E nós, meus irmãos, só vamos de fato estabelecer o propósito de Deus na nossa vida se nós realmente amarmos ao Senhor. Porque se a gente não ama o Senhor, a gente deixa do propósito dele facilzinho. Mas se a gente ama realmente, a gente vai querer que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Amém? A segunda que nós aqui entendemos, a segunda implicação para que nós possamos exercer o propósito de Deus na nossa vida é: esteja disposto a seguir-me independentemente do preço a pagar. Por quê, meus irmãos? Quando na terceira vez o apóstolo Pedro lhe disse, né, respondeu o apóstolo Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí então Jesus lhe disse, no versículo 17, né, apacenta as minhas ovelhas. Agora, a partir do versículo 18, o Senhor Jesus traz uma revelação para Pedro que é impactante. Jesus diz assim:
Pedro, em verdade te digo que quando você era moço, tu mesmo te cingias e andava para onde você queria. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde você não queres. E aí o versículo 19 diz que Jesus disse isso para significar que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você vai morrer nesse propósito que eu tenho com a tua vida. Quando você for velho, Pedro. Agora, quando você era jovem, você fazia da tua vida o que tu queria, você ia para onde você queria. Mas vai chegar um momento, Pedro, que vão te levar para onde você não quer e vão te cingir. Essa palavra cingir, a primeira palavra cingir é aquela palavra de se arrumar, né? Cingir as vossas vestes. A segunda, meus irmãos, é uma outra palavra no grego que significa amarrar. Eles vão te amarrar. E eles vão te levar para onde você não quer. Sabe que alguns, meus irmãos, entendem, porque o texto aqui não nos diz explicitamente, mas alguns interpretam que Jesus está profetizando que Pedro seria crucificado, porque você vai estender as mãos, vão te amarrar, né? E a crucificação, ela consistia desse procedimento. A pessoa que era crucificada, ela primeiro era amarrada as mãos na cruz e depois ela era pregada. Mas isso é apenas uma dedução, né? A gente não pode afirmar que Jesus está falando que Pedro seria crucificado, mas a história diz que Pedro foi crucificado. Está na história, não está na Bíblia, está na história. A tradição afirma que Pedro foi crucificado, e no dia da crucificação ele inclusive disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre, me virem de cabeça para baixo. E ele morreu de cabeça para baixo, crucificado. Então, o que Jesus está dizendo para Pedro nessas palavras é: Pedro, esteja disposto, eu tenho um propósito com a tua vida, para que você, de fato, esse propósito cumpra-se na tua vida e através da tua vida, você precisa estar disposto a seguir-me independentemente do preço que você venha pagar. E é isso que Jesus está dizendo para nós. Você quer que Deus exerça o propósito dele na tua vida? Se eu quero que Ele estabeleça o propósito dele na minha vida, eu preciso estar disposto a segui-lo, porque é o que ele vai dizer na sequência do versículo, lá no final do versículo 19: segue-me. O versículo 19 é uma nota que o apóstolo Pedro, que o apóstolo João, que é o escritor do Evangelho, ele vai dizer, né? Jesus ele falou isto para falar que tipo de morte o Pedro teria. Mas se nós tirarmos essa explicação de João aqui, que escreve o fato, escreve a história, vamos terminar o versículo 18 com o final do versículo 19. Jesus dizendo assim para ele: quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Segue-me, Pedro. Segue-me. Se dispõe a pagar o preço. E é isso que Jesus está dizendo para nós. Se disponha, esteja aberto, disposto a esse propósito, porque um discípulo, meus irmãos, ele sabe que um discípulo de Jesus, ele vai usufruir de muitas bênçãos de Deus, mas um discípulo precisa também estar disposto a pagar o preço de ser um seguidor de Jesus. Amém? E para terminar, meus irmãos, foque em mim. Porque terminado isso, então, Jesus diz para Pedro: segue-me. Pedro, então, voltando-se, ia seguindo, Jesus, mas diz que aquele discípulo a quem Jesus amava, e esse discípulo a quem Jesus amava, quem era, meus irmãos? É o apóstolo João, o que está escrevendo aqui todo o fato. Aí, a quem Jesus amava, o qual nasceu e reclinara sobre o peito de Jesus, perguntara: Senhor, quem é o traidor? Aí Pedro, vendo-o, perguntou para Jesus: tá, mas e quanto a ele? É como se Pedro dissesse assim, meus irmãos, vamos tentar traduzir assim numa linguagem mais simples. É como se Pedro dissesse assim, Jesus dissesse: Pedro, tu tem que estar disposto a pagar o preço de ser um discípulo meu. Eu tenho um propósito com a tua vida. E eu estou aqui profetizando, eu estou declarando, Pedro, que você vai, quando velho, você vai morrer
sendo um servo meu. Vão te levar para onde você não queres, mas segue-me, Pedro. Aí Pedro vai. Pedro está andando, ele olha assim para João onde está, mas e ele? O que vai acontecer com ele? É mais ou menos como se Pedro dissesse assim: Senhor, se eu vou morrer, ele também tem que morrer, porque se é para mim, também tem que ser para ele. E olha a resposta que Jesus dá para Pedro. Jesus diz assim: Pedro, se eu quero que ele permaneça até que ele venha, o que te importa? O que interessa para ti, Pedro? O propósito que eu tenho com João é diferente do propósito que eu tenho com ele. Se eu sou Deus soberano, eu quem defino, é eu quem estabeleço as regras. Se eu quero que ele viva, Pedro, e tu morra, você não tem que estar dando pitaco, porque a obra é minha. Eu sou Senhor e você é servo, então obedeça. Foque em mim, não foque nos demais. E esse é um problema, meus irmãos, porque muitas vezes nós focamos para o outro. A gente olha para o ministério do outro, a gente olha para o dom do outro, e a gente diz: como é que o outro está indo legal e eu não estou indo tão legal assim? Como é que o outro não tem dificuldade e eu tenho? Como é que ele é assim e eu não consigo? E Jesus está dizendo: pare de focar nos outros e foque em mim, porque o que eu tenho para você é somente com você, e o que eu quero realizar através de você, não importa o preço que venha a ser, é contigo. Com ele é outra história, é outro departamento. Esse é o departamento do céu, e lá quem resolve é somente a Trindade. A nós não compete definir como que Deus deve fazer. Amém, meus irmãos? Então, essas 3 implicações para que nós possamos cumprir o propósito de Deus: exerça o trabalho que Jesus te deu, esteja disposto a seguir, mesmo que lhe custe um preço, e foque no Senhor Jesus.